Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Nós iniciamos a Eucaristia da quarta-feira desta semana, da 14ª semana do Tempo Comum. Também uma saudação para todos aqueles que estão em casa, de modo particular os doentes e todos aqueles que de alguma forma estão preocupados nesta situação em que vivemos. Neste mês de julho, nós somos convidados a meditar no preciosíssimo sangue de Jesus, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, o preço que Ele pagou para nos libertar, o valor do sacrifício de Cristo que é eterno. E é esse sacrifício que nós celebramos todas as vezes na Eucaristia. E hoje rezamos também pelos nossos irmãos Maria da Glória e também Armindo, Maria José, Paulo e a sua irmã, e vamos tomar consciência então que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo caído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Oseias. Israel era uma vinha exuberante que produzia os seus frutos. Quanto mais abundantes eram os frutos, mais aumentavam os altares. Quanto mais rica se tornava a sua terra, mais belos eram os monumentos pagãos. O coração de Israel está dividido, mas agora eles têm de pagar. O próprio Senhor derrubará os seus altares, destruirá os seus monumentos pagãos. Então eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E ainda que o tivéssemos, que poderia o rei fazer por nós? Samaria desaparece com o seu rei, como uma palha à tuna da água. Serão destruídos os lugares altos da idolatria, que eram o pecado de Israel. Espinheiros e cardos crescerão sobre os seus altares, e gritarão às montanhas: cobri-nos, e às colinas: caí sobre nós. Semeai segundo a justiça, e colhereis o fruto da misericórdia, arroteai novas terras, porque já é tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha derramar sobre vós a chuva da justiça. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros, de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes indicações: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje, neste trecho do Evangelho, tirado de São Mateus, capítulo 10, versículo 1 a 7, fala-nos da vocação dos apóstolos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus, de curar todo o tipo de doença e enfermidade. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e no vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Nisto se centraliza a vocação dos apóstolos. Dizendo Jesus aos apóstolos que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, decidiu que era hora de enviar os 12 fiéis seguidores para a missão, que seria a de espalhar por toda a terra o anúncio da palavra e testemunho de tudo o que aprenderam em relação ao plano de salvação que ele anunciava e que foi enviado pelo próprio Deus, para que ninguém se perdesse. Esta é a missão dos apóstolos: anunciar tudo aquilo que ouviram de Jesus. Pedro, André, Tiago e o outro Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão e Judas, após as recomendações de Jesus, partiram para a missão em toda a terra. E tanta coisa aconteceu depois disso, que hoje, 2020, nós também somos chamados por Jesus para levar a todos os lugares em que vivemos, a partir da nossa casa, a sua mensagem de amor, trazida pelos Evangelhos de Mateus, São Mateus, Marcos, Lucas e São João, e pelos discípulos que deram a vida pelo anúncio da palavra, Paulo e Pedro, pregando as verdades que Jesus trouxe para o mundo que o Pai criou. Jesus ainda hoje continua chamando a todos para a missão. E nós, nos últimos dias, nas últimas semanas, em Portugal, vimos muitas ordenações de jovens. Ainda no domingo, em Coimbra, houve ordenações de 3 jesuítas, e houve ordenações em Lisboa e um pouco por todo o país. Os bispos ordenaram jovens. É mais ou menos sempre no mês de julho que as ordenações são feitas. Todos
capacitados por Ele através do Espírito Santo, se decidirmos ser trabalhadores da messe. Basta crermos nas suas verdades, olhamos ao nosso redor e constatarmos que Cristo está no meio de nós e convoca-nos a todo instante para as muitas missões que surgem à nossa frente. E com o comodismo, o medo, a indiferença nos cegam e nos impedem, às vezes, de cumprirmos com a parte que nos toca como missão. Todos no dia da ordenação dos sacerdotes, nenhum sabe o seu futuro, mas tem medo. Tem medo de não saber dar respostas, tem medo de ser mal interpretados, tem medo de acidentes, de juízos, tem medo. Contam é com a graça de Deus. A missão é difícil, mas não é impossível. Se vivermos com o nosso coração cheio de amor, se confiarmos na verdade, nas palavras de Jesus, até um simples sorriso, um pequeno gesto, um momento de atenção para com o próximo, serão parte das missões que vamos cumprindo, inspirados pelo Espírito Santo, deixados por Jesus como nosso advogado, como nosso consolador, como nosso orientador durante a nossa caminhada nesta vida. E assim vamos conseguindo amar nossos irmãos, cumprindo um mandamento maior do Senhor. Ninguém nasce por acaso e para nada. A nossa vida tem um sentido, há um projeto. Todos nascemos com uma missão. Basta que estejamos atentos e Jesus nos indicará a que viemos. Como fez com os apóstolos, o momento, o jeito, a maneira de a cumprirmos livremente e se quisermos. Mas cuidado, o estilo de missão de Jesus e dos discípulos é o oposto daquele dos poderosos que o mundo de hoje idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, a arrogância e a ambição, mas sobre a proposta humilde. Não deve levar nada de material, mas devem contar com a providência divina, com a hospitalidade fortemente praticada naquela época, respeitosa, atenta aos mais fracos, oferecida na gratuidade sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus, que é Pai e também Deus, e também Mãe. Há um teólogo francês que tem já uma certa idade, que diz que temos que cortar com a religião dos nossos pais. Há muitos cristãos que dizem que são cristãos porque os pais são cristãos, mas não fazem absolutamente nada. Eu sou cristão. Mas és cristão porquê? Meu pai e a minha mãe são cristãos. E diz este teólogo, este pensador, precisamos. Eu não acredito por causa do meu pai e da minha mãe. Eu não fui sacerdote por causa do meu pai e da minha mãe serem cristãos. São muito cristãos. Mas nós temos que dar a opção. E às vezes não basta andar em escolas católicas, pertencer a famílias católicas, a universidades católicas. Nós temos, por exemplo, em Portugal, há uma universidade católica que, honra seja feita, é uma das que tem mais prestígio e os alunos, em algumas matérias, são muito procurados academicamente. E isso honramos como cristãos. Mas muitos deles não nos honram nada como cristãos. E houve católicos, cristãos, que até ajudaram, colaboraram na edificação da Universidade Católica, mas há muitos alunos que saem da Universidade Católica, mas são anti-igreja. Não são nada católicos. E apresentam-se como tendo estudado na Universidade Católica. Não basta o carimbo. É preciso entrar no coração. E nós hoje temos muita gente que é chamada, mas não responde. Sou cristão. Sou católico. Porquê? Meu pai e a minha mãe também. Eu nasci num berço católico. Mas nada de cumprir mandamentos, nada de fazer esforço nenhum, nada.
E dizia um espanhol, um pensador espanhol ainda estes dias, que temos que cortar com isto. Ou és ou não és. Podes enganar todo o mundo, mas a Jesus Cristo tu não enganas. Ou és ou não és. E olhai que no mundo que nós vivemos hoje, nós portugueses que sempre fomos muito fiéis, muito marianos, muito da igreja, e houve momentos muito difíceis na nossa história, e pela maneira de ser dos portugueses, pela sua fé, pela sua luta, pela sua unidade, nós triunfámos, mas chegámos a um ponto que era melhor dizer-se que não somos. Era melhor, porque não honra Jesus Cristo. Não há fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. Não há... É tudo como... É assim. Somos. E há de quem disser que não é. Inclusive na nossa comunidade. Muita gente que diz que não é, que é, mas não é nada. E apresenta-se, mas não é. E a fidelidade ao Evangelho, à missão. Por um lado, quando nós nos ordenamos e somos chamados a dar o passo, a ordenação tem aquele gesto de se deitar, de nos prostrarmos no chão antes de sermos ordenados, que tem muito significado e tem muito sentido. É como que despojarmos tudo, a nossa simplicidade e a nossa humildade é que se consagra a Deus. Mas olhamos para o mundo com medo. Porque às vezes uma palavra, às vezes uma atitude, às vezes a maldade, as artimanhas, etc. Nós temos que ser coerentes com a fé. Temos que ser coerentes com aquilo que o Evangelho nos chama. Então este Evangelho, que é o Evangelho da vocação dos apóstolos, ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Nós vivemos aqui numa comunidade, os portugueses fizeram esta casa, porque tinham fé e têm lutado ao longo dos tempos, nestes últimos 40 anos, para que esta casa... mas às vezes vemos muitos argumentos, muitas teorias. Quando aqui cheguei, era o argumento do inglês, ou do alemão, ou do francês, que não é argumento. Depois, com os anos, a gente vai verificando que não é. É uma desculpa, mas não é um argumento. Porque a fé não tem língua. Em todas as línguas do mundo, a fé transmite-se em todas as línguas. A dificuldade não é a língua com que nos exprimimos a nossa fé. A dificuldade é a vida, praticar a nossa própria fé naquilo que acreditamos. E nós com os anos, conforme vão passando, aquilo que me aflige não é, eu digo muitas vezes, não é a língua, é a vida, é a identificação com o projeto de Jesus Cristo. Seja falemos alemão, falemos chinês, e já há filhos de portugueses que nasceram aqui e que estão na China, os filhos vão crescer na China, vão aprender em chinês. Mas seja em chinês, seja em português, seja em espanhol, seja em francês, alemão ou em que língua for, a vida, aquilo é que Jesus Cristo nos chama. Coloquemo-nos diante de Deus e procuremos responder o que é que podemos fazer como cristãos e no nosso chamamento. Olhai que o chamamento não é só para padre,
é para mães, é para pai. Quantas pessoas na sociedade que já não respondem ao chamamento de mães? Nós vimos programas na internet hoje de respostas que raparigas dão. Eu não nasci para ser mãe. Ainda há dias, ali na América, num tribunal, uma menina de 5 anos que foi vendida e a mãe: eu não quero a menina. Eu não quero. Eu não nasci para ser mãe. Eu nasci para... E a vocação, o chamamento, viver aquilo que Jesus Cristo nos chama a viver, é no estado de vida em que vivemos. Seja mãe, pai, mas hoje já temos muita gente que não tem vocação para ser mãe. Já temos muita gente que não tem vocação para ser pai. Mas tem, não por aí. Mas já há de chegar à altura, que o Senhor vai dizer uma palavra. Terá uma palavra a dizer. Vamos então com humildade colocar-nos diante de Deus. Também nesta semana, que ontem foi o primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo, Maria, que foi um modelo de mãe, foi um modelo de igreja, foi um modelo de doação, que ela também nos inspira, assim como São Bento, que estamos a viver também a sua novena. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vencedor do inimigo, livrai a vossa Igreja das ciladas do demónio, libertai do seu poder e os fiéis que por vós clamam e ensinai-os a expulsá-lo pela força da oração. Oremos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vencedor de Satanás, levantai com o vosso braço os cristãos que ele fez caírem. Ajudai-os a ser fortes e a fugir da tentação, e restituí-lhes a vida que o maligno lhes tirou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, médico dos corpos e das almas, curai todos os que sofrem de doenças espirituais, acalmai os furiosos e os possessos, e ensinai as suas famílias a ajudá-los com o amor. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vencedor da própria morte, convertei os corações dos que vivem no pecado, levai-os a detestar tudo o que afaste de vós e a pedir com humildade: tende compaixão, Senhor. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que em cada dia do ano alimentais a Igreja e as suas comunidades com o pão da palavra e do sacramento, olhai para nós e aceitai a nossa festa. Livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, Maria da Glória, Armindo, Maria José, Paulo e Rosa, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Amém. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, dou-lhes os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos saciaste com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero desejar a todos uma boa noite, também para as pessoas que estão em casa, e como sempre, logo às 9 teremos o nosso terço, e amanhã, quinta-feira, faremos depois da missa a adoração do Santíssimo Sacramento. Desejo então boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.